Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos estudar uma coisa. Como a igreja de fato deveria ser. E por que que nós vamos fazer esse estudo? Porque não sei se você viu meus vídeos da playlist, né, da Bíblia, que eu disse que não é mais segundo a Bíblia para você guardar o sábado e nem o dízimo, porque isso é preceito da lei. Em que quando você ama a Deus acima de todas as coisas e quando você ama o próximo como a ti mesmo, você já cumpre toda a antiga aliança, na nova aliança. Isso está escrito na Bíblia. Mas aí você pode me perguntar, tudo bem, Renato, eu entendi, mas como é que a igreja vai sobreviver se for desse jeito que você está falando, Renato? Se não for para dar o dízimo, né, e tudo mais, como é que a igreja vai sobreviver, Renato? Me diz isso. É isso que nós vamos saber e é isso que nós vamos estudar. Beleza? Vamos aqui para a tela do meu computador. Beleza? Então, entrando aqui no estudo, vamos começar. Então, eu falo para você, faço uma pergunta. Qual é a missão do evangelho? Para a gente entender como que a igreja deveria ser, como a igreja deveria ser, a gente vai ter que ir por partes, beleza? A missão do evangelho na verdade, né? Entregar a palavra, a mensagem que vivifica o ser humano que está morto espiritualmente, curar doentes e viver de doações. Já quase está respondido, mas vamos lá, vamos continuar. Mateus, né, 10 vai do 7 até o 14, diz assim: Jesus fala para os discípulos, olha o que Jesus manda eles fazer. Vamos lá. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Beleza? Então, primeiro tem que pregar a mensagem. Beleza? Vamos lá, depois curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, né? Aí ele fala, vocês receberam de graça, tá vendo? Que aí eles receberam de graça, de graça, de graça. Deem também de graça, ok? Então, vamos lá. Além de pregar a mensagem que salva o ser humano que está morto espiritualmente, essas coisinhas aqui são requisitos também, né? Curar enfermos, tal, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, beleza? Aí ele fala mais uma coisa: não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que ele está querendo dizer? Que a sua confiança vai ser totalmente no Senhor, que é o Todo-Poderoso que vai prover o alimento para os apóstolos ou discípulos, certo? Era o próprio Deus, então eles não poderiam levar. Se ele falasse assim, não, eu vou levar, sei lá, uns R$ 1.000 comigo, sei lá, na época não tinha dinheiro, mas na época era prata, moeda de prata. Vou levar aqui, sei lá, 1 denário comigo, sei lá, 10 denários, 2 quilos, 2 barras de prata, você não podia, porque o próprio Deus, imagine, ele saindo só com a roupa do corpo, saia com a roupa do corpo, ok? Só que acontece, os pastores pegam esse versículo aqui, bispos, né? Bispos, pastores, isola e fala, tá vendo? Deus não vai deixar faltar, dê tudo que você tem. Mas calma aí, tudo tem um contexto. Nesse contexto ele está falando para quem? Para quem vai pregar a palavra. Tá entendendo? Quem vai sair para o mundo para pegar a palavra. Não é para todo mundo sem exceção, é para eles. Aí o pastor pega uma heresia dessa e aí você pensa assim, tudo bem. Se o pastor tá falando que Deus não vai deixar faltar, por que tem gente passando fome na África? Por que tem gente passando fome na Venezuela? Aí você já vê uma contradição. Aí logo a pessoa vai desacreditar da Bíblia, porque ela viu um erro, uma mentira. Mas na verdade é o pastor que tá ensinando errado e o bispo. Tá entendendo? Então, só para confirmar aqui, esse negócio aqui de não deixar faltar é para quem vai pregar a palavra, tá? Beleza? Esse é o contexto. Continuando. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem.
Como assim digno de recebê-los? Eles vão chegar lá e vai falar, a paz do Senhor. Se as pessoas tratarem eles bem, querer ouvir a palavra que eles têm para oferecer, para entregar, eles são dignos. Beleza? Continuando. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Não sei se você sabe, mas quem tem o Espírito tem a paz. E ele pode transmitir essa paz para aquele lugar e para aquele lar. Tá? Que a paz repouse sobre ela. Agora, se não for o que? Digna, que a paz retorne para vocês. Então a paz não vai ficar naquela casa, a paz vai retornar para quem tem a paz. Beleza? Continuando. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudem a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Por que que eles vão sacudir a poeira, né? Tipo, eles vão virar as costas e vão bater o pé e vai subir a poeira. Por quê? Porque isso aqui vai servir de testemunho no último dia, no julgamento final. Que aquela pessoa que não quis ouvir, ele vai falar, ó, eu mandei esse pessoal lá, tal, você não ouviu, e eles fizeram isso daqui. Isso aqui vai servir como testemunho, como prova de condenação. Tá entendendo? Então, agora, resumindo, vamos lá. Pregar a mensagem que salva, curar enfermos, ressuscitar mortos, purifiquem os leprosos, expulsar os demônios. Você não deveria levar nada com você, porque você vai viver de doações. E é o próprio Deus que vai te entregar o alimento. Ele vai ser a sua própria provisão, 100%. Eles iriam viver da hospitalidade da pessoa que está recebendo a palavra. Tá entendendo? Certo? E não podia levar comida com eles. Tá entendendo, né? Então não tem, você viu aqui que não tem nada a ver com esse templo de pedra que a gente vê nas esquinas. Que todo mundo chama de igreja. Que lá é totalmente diferente. O pessoal tá preso em 4 paredes. Eles pedem o dízimo. Aqui nem tem conversa de dízimo na Nova Aliança. Eles pedem dízimo. E a mensagem só fica dentro daquele lugar. 4 paredes. A mensagem não vai para os 4 cantos do mundo. Então, parcialmente já está respondido, né? Eles iriam viver de doações. Beleza? Doações das pessoas que iriam receber eles nas suas casas. Ok? Então aí, até aí, tá um pouco respondido já, mas tem mais. Continuando. Mateus 28, né, 18, vai até o 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Deles quem? Os apóstolos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, o mundo inteiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então vamos lá. Ele tem autoridade, era para eles irem fazendo discípulos em todas as nações, ou seja, tinha que pegar a palavra para o mundo inteiro, a palavra tinha que alcançar os 4 cantos do mundo, e ele fala que os discípulos tinham que ensinar a obedecer tudo o que Jesus disse, não é só metade, não é só o que é bom para você, pastor e bispo, não. Você tem que pregar tudo, a totalidade do evangelho de Jesus, né? Uma coisa que eu vejo que não é pregada aí, que são a predestinação, os escolhidos, a soberania divina do Todo-Poderoso, ele tem o controle de tudo e todas as coisas. Eu não vejo ninguém pregar isso. Isso não é a totalidade do evangelho. Não é a obedecer e ensinar tudo o que ele disse. Vocês ensinam 30%, 10%, 15%. Tem que ser, a mensagem tem que ser clara. E tem que ser em totalidade, tem que ser 100%. Beleza? Continuando. Dito isso, estamos entendidos aí, certo? Agora nós vamos falar sobre o dinheiro. Né? Vamos lá, vou ler essa parte aqui para vocês. Sobre o dinheiro. Atos dos Apóstolos 4, né? Versículo 32 até o 37. Diz assim:
Da multidão dos que creram, porque assim, eles foram pregando, a mensagem foi dura, mas as pessoas que são de Cristo, que são as verdadeiras ovelhas, ouviram e creram. Beleza? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ou seja, eles tinham o mesmo pensamento. Tá entendendo? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Você já vai entender. Mas compartilhavam tudo que tinham. Coisa linda, né? Muito, muito bonito isso. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vamos lá. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Bernabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você entendeu? Agora, para falar a verdade para você, eu não sei como que os pastores aí, né, que diz que é pastor, eu não sei como que ele não isolou isso aqui, ó, e falou assim, tá vendo? Tem que vender tudo que você tem e entregar para mim. Eu não sei como mais, quer dizer, eu sei mais ou menos. Porque se a pessoa fosse ler isso aqui, aí ela ia ler mais um pouquinho mais. E Atos, Efésios, Colossenses, o pessoal não pode ler muito essas partes, entendeu? Porque é aí que elas vão entender o verdadeiro evangelho. Eu não sei se você sabe, o evangelho começa em Atos. Só depois da morte e ressurreição de Cristo que começa a nova aliança. É de Atos para frente, de Atos até Judas. Judas que eu falo não é o que traiu Jesus, é outro Judas, tá? E é ali que começa a nova aliança de fato. Tá entendendo? Não, mas esse livro, eles não falam muito, tá entendendo? Eles não tocam muito nesses assuntos. Entendeu? Agora vamos entender o que tá acontecendo aqui. O que acontecia? O povo, eles se reuniam no pátio do templo. Esqueci o nome, Apêndice de Salomão, uma coisa assim. Eles se reuniam ali. Eles nunca entrou em templo, tá? Templo de pedra. Eles não entram. Nem Jesus entrou, tá? Jesus entrou 3 vezes, na verdade. Uma quando ele era recém-nascido, então ele não respondia por ele mesmo. Uma outra, ele foi lá para confrontar os sacerdotes, ainda criança, perguntar as coisas para eles. Só que não disse que ele entrou, falou que ele foi no templo, mas não sabe se foi no pátio ou não, certo? E a terceira vez que ele ficou do lado de fora, que ele falou que o templo virou covil de ladrão. Era para ser uma casa de oração, mas virou covil de ladrões, esconderijo de ladrões. Foi essas 3 vezes. Repetindo. Uma vez foi o próprio pai e o pai e a mãe dele que levou ele. Ele não respondia por ele porque ele era recém-nascido. Não sei quantas semanas ele tinha de vida. A segunda vez ele foi lá para confrontar os fariseus lá, os mestres dali daquela época. Ele foi lá para debater, né? Criança, perguntar. E a terceira ele foi não no templo, na parte para quebrar tudo lá. Foi na hora que ele quebrou tudo. Tá entendendo? Eles nunca entrou. E os apóstolos também nunca entraram em templo nenhum. Tá entendendo? Depois da morte e ressurreição de Cristo. Beleza? Entendeu? Então o que aconteceu? Eles se reuniam. E aí o Bernabé, o que aconteceu? Bernabé olhou e falou, pô, todo mundo tá reunido, mas ele viu pessoas com fome. Não, eu vou fazer por livre e espontânea vontade. Não teve mandamento nenhum para ele fazer o que ele fez. Ele fez por livre e espontânea vontade. E o evangelho, tudo é a base de voluntários. Pessoas fazendo coisas voluntárias, sem receber nada em troca. Você já vai ver. E no caso de Bernabé não foi diferente. Ele fez porque Deus tocou no coração dele. Ele fez porque ele quis. Foi por livre e espontânea vontade. Não tem nenhum mandamento que ele tem que dar alguma coisa. Isso partiu dele, do coração dele. Só que como eu sei que o ser humano é mau, e isso foi o próprio Deus que colocou no coração dele. Isso nem dele veio. Mas continuando que você vai entender. Vamos lá. Eles foram pregando a palavra, foram surgindo novos seguidores, pessoas iam sendo salvas, e a igreja cresceu em número.
E aí o que acontecia? Os apóstolos, eles saíam para entregar a palavra para o mundo, para os quatro cantos. E essas pessoas não podiam ficar sozinhas. Não sei se você sabe também, mas igreja é pessoas, não é templo. Já vou falar sobre isso. Então o que acontece? A igreja que ficou, os apóstolos continuavam pegando a palavra, mas tinha que ter alguém para auxiliar essas pessoas. Tá entendendo? Aí que foi nomeado presbíteros. É basicamente a mesma coisa que o apóstolo, só que ele ficava mais perto da igreja, perto das pessoas, porque os apóstolos iam para os quatro cantos do mundo, certo? Tito 1,5, né, vai até o 9, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem o que ainda faltava e construísse presbíteros em cada cidade. Presbíteros em cada cidade, como eu os instruí, certo? É preciso que os presbíteros sejam irrepreensíveis. Agora tem condições para você ser um presbítero. Vamos lá. É preciso que ele seja irrepreensível. 1. Marido de uma só mulher. 2. Ou seja, se ele foi casado 2 vezes, já não podia ser mais presbítero. 3. E tenha filhos crentes. E que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão. Ou seja, os filhos dele foi para o mundo. Não, se o filho dele foi para o mundo, ele também não pode ser presbítero. Certo? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso. Olha quantas coisas ele deveria ter. Não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, você tinha a pessoa que fosse nomeada para ser um presbítero, tinha que ter todas as condições. Se faltasse uma, você não poderia ser mais presbítero. Beleza? É preciso, porém, que seja hospitaleiro. Tem mais coisa. Tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegar-se firmemente à mensagem fiel. Opa! Entendeu? Além de tudo isso fazer, a mensagem tem que continuar sendo pura, a totalidade da mensagem. Não pode ter uma mentirinha, não pode ter um enganinho. Tá entendendo? A mensagem tem que ser a mesma que Jesus deixou, exatamente igual, não pode mudar. Tá entendendo? Da maneira exata de como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, além de tudo, você tem que ter ele tinha que ter o conhecimento, porque quando alguém chegasse e falasse, não, mas você tem que guardar o dízimo, tem que guardar o sábado, você tem que ter circuncidado, e vários mimimi na orelha, ele tinha que ser capaz, ou seja, ele tinha que estudar a Bíblia, ele tinha que ter um relacionamento com Deus e tudo certinho, para quando viessem essas acusações ou esses bostejos, essas heresias, ele vinha desfazer. Então o presbítero, ele tinha que fazer tudo isso. Não é qualquer um. Não é, bora, cola, não. Tem que ter todos esses requisitos. Beleza? Tá entendendo? Continuando. Atos dos Apóstolos, 14:23. Paulo e Bernabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Então, Paulo e Bernabé designou presbíteros para cada igreja que eles mesmos, com a palavra, alcançou. Tá entendendo? E existiam essas pessoas. Um exemplo, né? Como se fosse assim, tá? Um exemplo bem hipotético. Pessoas na Itália. Beleza? Então, você vai ficar com essas pessoas da Itália. Você, presbítero, vai ficar com essa pessoa da Itália. Você que está na França, então, a gente alcançou pessoas na França. Então, nós vamos designar um presbítero com todos os requisitos para acompanhar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Tá entendendo? Era assim que funcionava. Continuando. Qual era o propósito dos presbíteros?
Você já viu as condições, né, que eles tinham que ter. Agora você vai ver o propósito deles. Vamos lá. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unja com óleo, em nome do Senhor. Tá entendendo? Enquanto os apóstolos estavam pregando a palavra, os presbíteros ficavam ali para cuidar do povo. E às vezes os presbíteros também iam junto com os apóstolos pregar também. É como se o presbítero fosse o auxiliar do apóstolo. Ok? Continuando. 1 Timóteo 5, 17 e 20 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Tá vendo? E tá fazendo tudo para que tudo vá em harmonia. Mas se você falar hoje, se você repreender uma pessoa em público, ela vai querer te processar. Mas na verdade isso era pro bem da pessoa. Mas muitas pessoas não entendem isso. Tá entendendo? E por que dupla honra? Porque os presbíteros também merecem as mesmas coisas que os apóstolos, ou seja, viver das doações, porque os presbíteros estavam lá todos os dias, assim como os apóstolos. Tá entendendo? Continuando. E aí também tem as viúvas, porque a igreja foi crescendo. Não sei se você sabe, mas a igreja é um lugar de amor, tá? É um lugar que as pessoas cuidam de pessoas. A igreja verdadeira, obviamente. Ela cuida, ela é hospitaleira. A igreja verdadeira, ela é como se fosse um orfanato. Só para você entender. Só para você entender. O carinho, tá? Das situações. Como se fosse nesse sentido. Ok? Aí tem as viúvas, né? Porque, como eu já falei para você, a igreja, um ama o outro como a si mesmo, tudo certo. E eles ajudam e tal. E aí tinha viúvas no meio da igreja. E aí o que acontece? 1 Timóteo 5, 13 até o 16, né? Alguns versículos, né? 3, 9, 14 e 16. Diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Olha a regra que Paulo baixou. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. A pessoa que for viúva e tivesse 60 anos de idade, essa sim pode ser inscrita e receber doações diárias de alimento. Você já vai saber, tá entendendo? E além de elas terem 60 anos para elas poder receber a contribuição, ela tem que ter sido fiel ao seu marido durante toda a sua vida. Ou seja, se ela trocou de marido, já não pode entrar na lista mais. Beleza? Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Tem que casar novamente. E tem que ter filhos. E administrarem suas casas. E não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas. A igreja que eu tô falando são pessoas. A gente já vai ver sobre essa igreja que eu tô falando. Então, tá, para elas, então o que acontece? A mulher que fosse cristã e que tivesse viúva na família dela, ela vai ter que ajudar essa viúva da família dela e não a igreja, justamente para não sobrecarregar a igreja, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Tá entendendo? Continuando. E o restante da igreja? A gente já viu que tem o apóstolo, o presbíteros, né? E as viúvas, né? Mas e o restante? O que as outras pessoas fazem? Essas pessoas se conhecem. Elas têm um relacionamento. Elas têm afeto uma com a outra. Não é assim, você vai em um lugar, essa igreja, né? Esse templo de pedra que você vai, ninguém nem se conhece. Não é isso, não é igreja. Igreja somos nós, tá?
Vamos lá, continuando. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Isso quem está dizendo é Paulo. Vamos lá. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus entregou o Espírito a essas pessoas. E com esse Espírito existe dons com esse Espírito. E esse dom é o dom que o próprio Deus deu a essas pessoas. Essas pessoas, elas não escolhem o que elas vão fazer. Ah, eu vou escolher ser apóstolo. Ah, eu vou escolher ser bispo. Ah, eu vou escolher... Bispo não, é a mesma coisa, presbítero. Ah, eu vou escolher não sei o que. Não. É de acordo com a vontade de Deus para essas pessoas. Se o próprio Deus designou essa pessoa a ser apóstolo, ela vai ser apóstolo conforme o dom que Deus entregou a ela. A pessoa vai ser presbítero, ela vai ser conforme o dom que Deus entregou de graça para ela. Ela não vai escolher o que ela vai ser. Tá entendendo? Mas vamos continuar que você vai entender. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. De graça. Ninguém conquistou nada, ninguém abraçou nenhuma oportunidade, foi dado de graça. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Ou seja, use na proporção que foi entregue o dom. Tá entendendo? Se o dom é de servir, sirva. Entendeu? Porque a pessoa recebeu o dom e o dom dela é de servir, de ajudar. Então ajude. Isso é o dom do Espírito. Se é de ensinar, ensine. Se é para dar ânimo, porque existem pessoas que têm o dom de ânimo. Ela vai dar. Que o seu papel é fundamental, porque você dê ânimo. Que assim faça. Se é para contribuir, você sabia que isso também é um dom. A pessoa querer contribuir à obra de Deus, querer ajudar, isso é um dom dado por Deus, não vem de você. Não partiu de dentro, saiu de algum lugar de você e você contribuiu, não. Isso é obra do Todo-Poderoso. É Deus tocando no coração. Isso é dom. Tudo é Ele. Tudo é Ele que faz. Tá entendendo? Se é de contribuir, que contribui generosamente. Se é exercer liderança, existem pessoas que têm o dom, têm o espírito, e o dom que acompanha o espírito é de liderança. Que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, existem pessoas que têm uma facilidade de perdoar muito grande. Essas pessoas também têm o dom de perdoar. Todas as pessoas que têm o espírito perdoam, obviamente. Mas existem pessoas que têm, como eu posso dizer, elas perdoam com mais facilidade. E isso também é um dom. Que faça com alegria. Tá entendendo? Agora, antes de continuar, o que acontece? A igreja, cada um tem os seus afazeres. Uns cuidam da igreja, outros reformam. Outros dão uma palavra de encorajamento. Buguei, mas você entendeu, encorajamento. Tá entendendo? Outros têm uma facilidade de ensinar muito grande. Mas tudo isso é dom do Espírito. Não foi ela que escolheu fazer. Não, foi entregue para ela. Tá entendendo? E é da mesma coisa que o olho, no seu corpo, o olho tem uma importância. O ouvido também tem uma importância. A sua boca também tem uma importância. Qualquer membro aqui que você acha que é menos importante, ele é importante. Porque imagina se tudo fosse olho. Tudo enxergar, mas como que você ia comer? Se tudo fosse boca, como que você ia enxergar? Tá entendendo? Como que você ia ouvir se tudo fosse boca?
Então, cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem a sua importância. Você chega hoje nesse tempo de pedra, todo mundo só quer profetizar e falar em línguas. Lava a sunga na bacia. Mas peraí, e o restante? Cadê? Ninguém tem. Por quê? Porque todo mundo quer escolher falar em línguas. Não é assim que funciona. O evangelho verdadeiro não é assim que funciona. Tá entendendo? Agora, continuando, né? Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque eu já falei isso em outros vídeos, né? Na antiga aliança era você que se vingava. Na nova aliança, você tem que fazer sua parte, porque é o próprio Deus que vai vingar as coisas erradas. É Ele que vai fazer justiça. Entendeu? Por isso que ele fala aqui. Eu já tinha falado isso também em outros vídeos. Continuando. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele tá querendo dizer assim, que o cara vai ficar envergonhado. Tá entendendo? Ele vai ficar envergonhado. Tá entendendo? Ah, Renato, mas eu já entendi, mas Renato, já fiz isso. O pessoal, quando eu faço isso, o cara quer fazer você de trouxa. Deixa ele, né? Deixa de fazer de trouxa, não, né? Continue fazendo o que Deus pediu pra você fazer e ele vai pagar tudo que ele tá fazendo. Não tem nenhum problema. Ele vai pagar. Cada centavo. Você tenha certeza que não vai ficar um centavo sem ser pago, tá? Ok? Só peça aí inteligência, sabedoria, conhecimento, discernimento todo-poderoso para como você vai agir na situação. Beleza? Mas vai ser tudo bem debitado no dia do julgamento. Ok? Continuando. Efésios 4, versículos 7, 11, 12 e 13. Diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça. Eu já expliquei várias vezes, né? Que o ser humano não conquista, Deus dá de graça aquele que ele escolhe entregar de acordo com sua graça e misericórdia, né? E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Tá vendo que ninguém escolheu nada aqui? Ninguém tem livre-arbítrio. Tá entendendo? Aqui é o próprio Deus que escolhe o que as pessoas vão fazer. Tá entendendo? Outros para serem evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, a igreja, e que a mensagem alcance da salvação, até que todos alcancemos a unidade da fé, todos, a igreja, as pessoas, e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Continuando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 até o 17, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Em todos quem e em tudo que? Nas pessoas que receberam o Espírito e os dons. Tá entendendo? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum do corpo, da igreja, das pessoas. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, eu tenho o Espírito e eu tenho a palavra de sabedoria. A outro, ele também tem o Espírito, mas é a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura. Pelo único Espírito. Porque a cura é dom. Beleza? A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,
e ele as distribui individualmente, cada um conforme quer. Não conforme eles querem, conforme o Todo-Poderoso quer, porque ele sim tem livre-arbítrio, tá? Ele é o único que tem, nenhum outro ser tem. Então ele fala, ó, esse aqui vai ter dom de profetizar, porque eu estou entregando o Espírito para essa pessoa, eu estou entregando porque eu escolhi, e a escolha não se baseia nas coisas que eles fizeram, é só pela minha graça e misericórdia. Eu resolvi ter misericórdia com essa pessoa, e eu fiz tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E continuando. Ora, assim o corpo é uma unidade, né? O corpo é uma unidade. Embora tenha muitos membros, braço, perna, tudo, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Entendeu? A igreja de Jesus, né? O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo. Sim, ele pertence ao corpo, mas ele tem, né, vamos dizer assim, a sua importância. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Continuando. Beleza, agora você já entendeu muita coisa. Para não ficar repetitivo, no final eu vou fazer um resumo, beleza? Aí a pergunta, né, você viu, né, que tinha as contribuições, a pergunta que fica é, para quem eram as ofertas? Então, tipo assim, as pessoas davam as ofertas, como eu já disse para você, era de livre e espontânea vontade, não tinha mandamento, é tudo voluntário, mas quando dava essas ofertas, para quem que ia essas ofertas? Qual era o desígnio? O que eles têm que fazer com isso? O certo a se fazer. Aí eu digo para vocês, essas contribuições eram de acordo com o seu coração, né? A pessoa que vai entregar a contribuição, a oferta. Era de acordo com o coração dela, de nenhum modo por uma lei ou por uma ordenança. Ou seja, é tudo 100% voluntário. A pessoa dá sem receber nada em troca. Não é igual esse tempo de pedra hoje em dia que fala assim, não, me dá aqui agora que amanhã você vai receber 3. E aí você não tá dando porque você tá sendo voluntário. Você tá dando visando uma coisa no futuro. Tá completamente errado. Na nova aliança é tudo voluntário. Tá? A igreja verdadeira aqui, o evangelho verdadeiro é tudo voluntário. Continuando. Aí eu vou dizer para vocês aqui que igrejas são pessoas. Ó, Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Fazendo uma pausa aqui para te explicar. Esse templo aí, que as pessoas chamam de igreja, tá tudo misturado com a antiga aliança. Tá? O que é certo? Eu vou até deixar aqui imagens aqui para você entender bem. O lugar que é o templo de pedra que todo mundo conhece como igreja, na verdade, o evangelho verdadeiro na nova aliança, ela deveria ser um lugar de encontro, um lugar de adoração, um lugar de reunião. Tá entendendo? Esse é o propósito. Então, em vez de estar lá, igreja, o templo lá escrito igreja, não. Coloca esse templo, esse lugar, pode ser um lugar, e coloca em cima lugar de encontro de adoração. Lugar de encontro. Beleza? E a igreja, a palavra igreja são pessoas. Pessoas é a igreja. E o templo, o lugar que eles vão adorar, é um lugar de encontro. Ok? Beleza? Continuando. Provisão de alimentos. Provisão de alimentos nas reuniões. Então agora você vai saber o que eu falei aqui agora. Para quem eram essas ofertas? As ofertas iam para as contribuições de alimentos nas reuniões, nesse lugar de encontro. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. Atos dos Apóstolos 2, versículo 44 até o 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles faziam o quê? Eles pegavam as suas propriedades e bens, ninguém mandou, ninguém falou nada, eles fizeram por livre e espontânea vontade, vendeu esses bens, pegou o dinheiro e comprou, parte desse dinheiro serviu para comprar alimento para... Você vai ver agora. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles se reuniam no pátio, o lugar de encontro. Eles não entravam dentro do templo. Tá entendendo? Partiam o pão em suas casas. O lugar de encontro era no pátio do templo e nas casas também. Tá entendendo? E lá, com esse dinheiro, eles partiam o pão. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. O pessoal era sincero. Um dos frutos do espírito, uma pessoa que realmente tem o espírito, ela é sincera. Se uma pessoa não está sendo sincera com você, ela não tem. Isso é frutos, tá? Do espírito. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O pessoal tava louvando, o pessoal tava feliz. Nossa, isso aqui devia ser maravilhoso, cara. Nossa, isso é verdade. Como eu fico pensando como esse povo era feliz, cara. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então aí você entendeu que uma parte das ofertas eram designadas para esse intuito. As pessoas que se reuniam no apêndice de Salomão e nas casas do alimento. Porque você está lá louvando e falando de Jesus, eles vão comer o quê? Todo mundo era unido. Tá entendendo? Isso que é igreja de verdade. Continuando. Aí Paulo recolhia as ofertas, doações, né? E entregava a outras igrejas. O que Paulo fazia? Né? Como o evangelho verdadeiro alcançou muitas pessoas, ele deixou os presbíteros para cuidar, né, dessas igrejas. E a igreja que passasse necessidade, que teve épocas de muita fome, o que ele fazia? O Paulo ia a uma igreja que as pessoas estavam com melhores condições financeiras, falava o que estava acontecendo lá e não pedia. As pessoas, elas se prontificavam, falavam, não, eu vou ajudar. E essas pessoas davam esse dinheiro, o alimento para Paulo. Paulo pegava esse alimento, esse recurso, né? E levava para outra igreja, que também tinha um presbítero lá. Era isso que ele fazia. Agora vamos lá para você entender, na Bíblia. Atos dos Apóstolos, 11:30. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Paulo, de Saulo, que é Paulo, e Bernabé. Tá entendendo? Mais um exemplo. Segundo Coríntios 9, 5, vai até o 15. Diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos que visitem antes e concluam os preparativos para contribuições que vocês prometeram. Ele deixa bem claro, foi vocês que prometeram a contribuição. Eu não falei para vocês contribuir em nada. Foi promessa de vocês de acordo com o que vocês queriam fazer. Ele deixou bem claro aqui. A contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não algo dado com avareza. Ou seja, ele aceitou por quê? Porque essa contribuição é de prontidão, é generosa. Ninguém estava falando, eu tenho que dar o dinheiro mesmo, mas será? O que eu vou receber? Não era, não tinha essa conversa na igreja verdadeira. Ela ajuda por generosidade, sem receber nada em troca. Ok? Continuando. Aí ele fala, né? Lembre-se, isso é uma pura verdade. E antes de continuar, para pra pensar. Deus olha pro ser humano que tá ajudando, ele tá se prontificando e não tá recebendo nada. Você acha que Deus não vai abençoar essa pessoa? Olha como todo-poderoso é, como misericordioso ele é. Você acha que ele vai ver se eu, Renato, que sou mal, se eu visse uma parada dessa, eu já ia ficar uma lágrima nos olhos, falando, eu vou ter que ajudar a imagem de Deus. E eu sou mal, e Deus é bom. Tá entendendo? Não tem como. Deus, ele abençoa. Eu, sendo mal, abençoaria. Imagine o Deus que é bom. Continuando. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco.
E aquele que semeia com fartura também colherá com fartamente, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não compensaram por obrigação. Mas, caramba, eu tenho que dar. Porque tem igreja por aí, né? Negócio do dízimo, né? Tem que dar. Ou por pensar, o que eu vou receber em troca? Não existe isso. Tá? Pois Deus ama quem dá com alegria. Tá entendendo? Continuando. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Não é só financeiramente que essa pessoa aqui está dando por prontidão, sem receber nada em troca. Não é só em dinheiro que ela vai receber. Ela vai ter paz, né? A família dela vai ser uma bênção em todas as áreas da vida, não é só financeira. Porque o ser humano, ele só foca no financeiro. Mas a vida não é só financeiro. Tá entendendo? É bem melhor você ser pobre e ter paz do que um rico infeliz, irmão. Você vai olhar pro dinheiro assim e você vai falar, meu, o carro tá aqui, eu tô com uma Ferrari aqui parada dentro da minha casa, mas ela tá parada. Ela é só um veículo que me leva. Ela não passa de um veículo que me leva de um lugar até o outro da mesma forma que um carro popular faz. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é o prestígio, né? Mas continuando, fugi um pouquinho do assunto, mas vamos voltar aqui. Né? Vocês serão enriquecidos, né? De todas as formas, que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial, que é o quê? Os presbíteros, os apóstolos, todo o trabalho da igreja, o serviço que vocês estão realizando, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por quê? Porque a pessoa na necessidade, quando ela vê aquele alimento, ela vai agradecer a Deus. Todo mundo sai ganhando, é tudo muito lindo e maravilhoso, tá? Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. A graça de Deus por seu dom indescritível. Até isso, você tem que dar graças a Deus, porque você está fazendo porque Ele te entregou o dom. Tá entendendo? Então você tem que dar graças a Deus, graças a Ele. Continuando. Teve uma época que teve falta de alimento. Uma época lá no reinado. Reinado de. Esqueci o nome do rapaz. Do rei lá. Acho que eu vou lembrar. E teve falta de alimento no reino dele. E Deus, por intermédio de de uma pessoa na igreja, profetizou que iria ter o alimento, que teria falta de alimentos, e eles se ajudaram. Nem isso fez com que o amor esfriasse, não, muito pelo contrário. Na falta de alimentos, eles ainda assim se ajudaram, vocês vão ver. E isso que é a verdadeira igreja. Esses são os verdadeiros cristãos. Continuando. Falta de alimentos, ó. Apóstolos, Atos dos Apóstolos, né? 11, versículo 25 até o 30, diz assim: Então Bernabé foi a Tarso procurar Saulo, que é Paulo, né? E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Bernabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, certo? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que coisa linda. Continuando. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. E que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Tá entendendo? E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Bernabé e Saulo, como eu tinha falado. Saulo ia nos lugares, pegava ali e ajudava outras igrejas. E eles providenciaram. Ninguém pediu nada, tá? Já vou entrar nesse detalhe. Ninguém ficava pedindo, me ajuda aí. Não. Era na consciência. A pessoa pensa, pô, deixa eu entender o que está acontecendo lá. A pessoa, ela quer saber o que está acontecendo, se está todo mundo bem, se está precisando de alguma coisa. Ninguém ficava pedindo nada. Tá entendendo? É tudo conforme a consciência e o coração de cada um.
Continuando, né? Beleza. Próximo versículo. 2 Coríntios 8, 11, 12, 20 e 21. Capítulo 8, né? Versículo 11 e tal. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, você faz a prontidão, mas é com inteligência. Tá entendendo? É de acordo com o que você tem. Você sabe o que você tem e o que você não tem. Não é, beleza, eu vou pegar aqui, vou dar, eu recebo R$ 1.200, vou dar os 1.200 para a igreja, o templo de pedra, né? Você vai ficar rico e amanhã eu vou comer o quê? Não é desse jeito que funciona. O negócio é na inteligência. Tá entendendo? Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta. A oferta é generosa, eles estavam ministrando, eles estavam cuidando dessa oferta. Entendeu? Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Continuando. Distribuição de alimentos às viúvas. Também tinha esse desígnio. Beleza? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, né? Por suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Foi aí depois que Paulo fez aquela ordem lá, que eu já expliquei para vocês aqui, que a mulher de 60 anos iria receber a distribuição diária de alimento, mas as que tivessem menos de 60 anos não iria receber, e além disso teria uma série de requisitos, né? A mulher tinha que ser mulher de um só marido e várias outras coisas. Já expliquei um vídeo em cima aqui. Tá entendendo? Continuando. Mas aí, beleza. Você tá vendo. Olha a dedicação de Paulo, né? Vivia através de doação, certo? Ele ajudava as pessoas, né? Ele não pegava nada pra ele não era egoísta. Ele olhava, ele amava o próximo como a ele mesmo. E ele ajudava, certo? E mesmo assim, tinha pessoas que estavam acusando Paulo, estavam falando que ele estava visitando as pessoas só para comer. Olha isso, olha o que a pessoa que faz o evangelho tem que passar. Paulo, nesse sentido, ele foi o exemplo. E ainda assim tinha pessoas que falavam mal dele. Eu imagino que era dessa maneira. Pessoas que estavam ali, né, que se diziam crentes, obviamente nem todo mundo vai ser cristão de fato, né? Sempre tem um joia rara, né? E aí quando Paulo mandava carta que ia vir, ele falava, putz, já vem encerrar. Ixi, já vem encerrar, velho. Ele vai vir aqui, eu vou olhar pra ele, eu vou ter que ser obrigado a dar comida pra ele, eu vou ter que ser obrigado a dar provisão pra ele, vou ter que tirar do meu pra dar pra ele. Mas o que ele tava fazendo? Essa pessoa, primeiro, que ela não tem um espírito, segundo, que ela tá olhando só pra ela. Ela não olha o lado do Paulo, o lado que o Paulo tá indo pregar, que ele vive pela palavra e tudo mais. Não, essa pessoa, quando pensa dessa forma, ela só pensa nela. Ela é egoísta. É aí que começam os males. Tá entendendo? E aí todo mundo começou a falar, porque eles não queriam entregar, e aí eles ficavam com pecuinho e falavam, não, o Paulo tá vindo aqui só pra comer, ele vem aqui com ideinha na minha orelha, mas ele quer só pegar os recursos e vazar. Tá entendendo? O pessoal começou esse burburinho. Ele era exemplo, mas o burburinho começou. Aí, ó, olha o que Paulo disse. Acusações a Paulo, ele disse, trabalhe, não fique sendo um peso, fardo para os outros. Continuando aqui. Agora ele vai responder às acusações das pessoas. 1 Coríntios 9, do 1 até o 16, diz assim, ele fala, não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus o Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda, tipo assim, pra você ver, as pessoas só ouviram a mensagem por causa de Paulo e ainda assim elas eram gratas, elas não queriam entregar as coisas, né? Tá entendendo? Olha a ingratidão. Aí ele fala, não foi
Vocês mesmos, o resultado do meu trabalho? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, porque, como eu falei pra você, tem pessoas que falavam que ele vinha só pra comer e tal, que ele era charlatão e tudo mais. Aí ele fala, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, cristã, né? Como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Bernabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Vai vendo. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Se os outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Agora você vai entender. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. O texto é um pouco grande, então eu tenho que explicar para a metade de explicar, senão vai ser difícil entender. Ele está querendo dizer assim, pô, vocês estão falando mal de mim, mas vocês só estão no lugar que vocês estão por causa de mim. E vocês têm essa ingratidão comigo? Tudo bem, para algumas pessoas aí eu não sou apóstolo, mas eu sei que para vocês eu sou. Se vocês vê o meu zelo, você vê o amor que eu tenho por vocês. Aí ele fala, por acaso eu não tenho o direito de receber as doações? Foi o próprio Jesus que me deu esse direito de receber essa doação. Mas mesmo eu tendo o direito, eu não fico requisitando. Eu não fico mandando o que tem que dar. Mesmo tendo o direito, eu poderia muito bem chegar e falar, eu quero porque eu tenho direito, mas ainda assim eu não faço, justamente para isso não ser um obstáculo, justamente para isso não ser, como eu posso dizer, uma brecha para as pessoas usarem para falar que esse evangelho aqui é evangelho de Satanás. Não tem problema, as pessoas vão falar, eu não vou pedir exercer o meu direito para não ter esse obstáculo, eu vou aguentar justamente por causa do evangelho. Tá entendendo? Eu vou aguentar. Mas eu tenho direito, ele tá deixando bem claro. Mas o direito ele tem. Aí ele fala, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo. Olha aqui, olha a revelação. Aqui ele deixa bem claro que as coisas da antiga aliança é da antiga aliança, as coisas da nova aliança é da nova aliança. As pessoas que estão na antiga aliança, elas trabalham no templo e se alimentam das coisas do templo, né? Na lei de Moisés lá, certo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Né? Também está falando da antiga aliança. Da mesma forma, o Senhor, quem o Senhor Jesus, ordenou aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Tá entendendo? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Cadê o livre-arbítrio aqui? Né? Só mudando um pouquinho de assunto, né? Que a pessoa fala de livre-arbítrio. Ele acabou de falar aqui, ó, que a pregação foi dada a ele, foi imposta a ele. Ninguém perguntou para ele se ele ia... Você quer pregar? Não. Só chegou e falou, prega aí. Tá entendendo? Se você viu meus outros vídeos, se você tá vendo a playlist, você já sabe do que eu tô falando. Entendeu? E ele fala que a pregação foi imposta a ele. E ai dele se não pregar o evangelho. Continuando. 2 Coríntios 12, versículo 14 e 17. Diz assim, agora estou pronto para visitá-los. Pela terceira vez. E não lhe serei um peso. Ou seja, ele tá deixando bem claro, tá? Eu vou chegar aí e eu não quero nada de vocês, tá? Se vocês quiserem me ajudar, ok, mas eu não quero, porque eu não quero ser peso pra vocês. Porque eu não quero chegar aí e receber, a pessoa chegar e falar que eu fui só pra comer. Só pra pegar as ofertas e vazar. E já tá deixando bem claro. Porque o que desejo não são os seus bens, não são o que você vai me dar, mas vocês mesmos. Eu amo vocês, ele tá querendo dizer. Além disso, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos, né? Porventura, eu explorei por meio de alguém que lhes enviei? De nenhum modo ele chegou e falou, tem que dar. Aqui, não sei o que lá. Inventou caô na orelha.
mimimi, pra enganar, pra ele ficar lá com os braços cruzados, com as pernas cruzadas, engordando, comendo e os outros passando fome. Não, ele poderia muito bem fazer isso. Poderia, mas ele não fez. Aí ele pergunta, porventura, eu os explorei? Por meio de alguém que lhes enviei? Alguma vez eu fiz isso? Continuando. 2 Coríntios 11, 7, 8, 9. Diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Não sei se você sabe, mas eu mesmo aqui, Renato, eu tô pregando isso aqui pra você. Eu não tô recebendo nada em troca, eu tô recebendo? Aqui, fisicamente, tô recebendo dinheiro, tô recebendo coisa? Não tô. Mas as coisas do reino você vai receber no céu. Vou falar aqui uma coisinha rapidinha para você entender. Vamos dizer duas situações. Eu, Renato, tenho minha energia, né? Tenho meu vigor aqui, minha energia. E aí, 5 anos da minha vida, eu gasto essa energia para comprar um carro. Trabalhei, tudo certo, maravilhoso. Trabalhei, peguei essa energia que eu tive e comprei o carro. Fala, que legal, bacana, eu comprei o carro, né? Agora eu posso andar, ter o conforto, tal, beleza. Mas esse esforço meu vai um dia acabar. Um dia eu vou deixar de existir nesse corpo e um dia esse carro vai enferrujar, esse carro um dia vai parar, ele vai deixar de existir, ele vai ficar velho, ele vai se acabar. E aí daqui 400, 500 anos eu vou falar, nossa, eu peguei essa minha energia, essa minha força que eu tive, esse meu vigor que Deus me deu, e eu usei para comprar aquele carro, mas hoje, passou muito tempo, eu vi que eu gastei essa energia à toa. Foi a mesma coisa de eu ter pegado essa energia e ter olhado para a parede. Ter gastado energia olhando para a parede. Eu desperdicei ela da mesma forma. Mas agora, quando eu pego essa energia e coloco essa energia nas coisas de Deus, quando eu não vou receber aqui. Não estou recebendo. Mas quando eu chegar lá no céu, Deus vai me recompensar pelo que eu estou fazendo aqui. E a recompensa do céu é eterna. Essa recompensa que Deus vai me dar vai continuar comigo para sempre. Não vai ser o esforço que eu fiz aqui na Terra para comprar o carro que um dia vai deixar de existir. Tá entendendo? É nisso que creio que pessoas que vão ver esse vídeo vão ser salvas. E você se apegue a isso. Obviamente que você também tem que cuidar de você. Óbvio. Mas você também tem que fazer coisas pro reino. Porque as coisas de lá são eternas. As coisas daqui são passageiras. Ok? Aí ele fala: pô, eu cometi algum pecado? Pô, eu me humilhei, cara. Eu preguei o evangelho gratuitamente a vocês. Ele tá querendo dizer. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. O que ele fez? Ele tá falando, despojei. Eu peguei a provisão que as outras igrejas me confiou a mim e eu peguei e entreguei a vocês. Quem faz isso? Poucas pessoas. O que a maioria das pessoas ia fazer? A maioria não tem o espírito, ia pegar esses alimentos e pegar para ela. Tá entendendo? Aí ele pegou, não, eu fiz, olha o que eu fiz, e você entendeu? Vocês estão me acusando ainda. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Ele está dizendo, não fui um peso. Pois os irmãos, quando vierem da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês. E continuarei a ser assim. Nessa tradução, que é NVI, Nova Versão Internacional, está escrito aqui, continuarei a agir assim. Mas em outras traduções está escrito que ele nunca pediu nada. Ele chegava no lugar, o pessoal, oi, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Como é que você tá? As pessoas procuravam saber das coisas. O que tá acontecendo? Onde você foi? Tal, não sei o quê. Ah, eu fui em tal lugar, tal. Você tá vindo pra cá com fome? Sim. Você tá com fome? Tô. Não, pelo amor de Deus, vem aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar provisão. Em nenhum momento Paulo pediu. Ele nunca pediu, oh, me dá comida aí. Oh, eu tô precisando, pô, tô passando fome. Não. Não tem essa questão de pedir. É tudo conforme a consciência da pessoa. Da pessoa que vai ajudar, obviamente. Tá entendendo? E ele fala, eu não fui um peso. Por que não foi um peso? Porque ele trabalhava. Olha como que a igreja vai se sustentar. Todo mundo tem que trabalhar. Você já vai entender. Vamos lá. Continuando. Que eu coloquei aqui. O apóstolo Paulo trabalhava. Ó, Atos dos Apóstolos 18, 1 até o 4. Olha como que a igreja vai se sustentar. Dessa forma.
Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, beleza. E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Tá vendo? Então, ou seja, o apóstolo, aquele que está pegando a palavra, ele vai viver de doação. Mas quando ele vê que a doação tá difícil, ele está sendo um peso, ele tem que trabalhar, irmão. Ele não tem que colocar fardo pesado nas costas de ninguém. Ele não tem que ficar pedindo. Ele não tem que prometer que você vai dar e vai receber o dobro. Não tem nada, não existe isso. Meu, dá vontade. Esses tempos de pedra que o que estão ensinando dá vontade de chorar, é sério. Dá vontade de chorar. Tá errado. Entendeu? O que aconteceu? Quando ele viu ali, pô, né, tá, né, eu tô aqui, tô pegando a palavra, pô, tá difícil, eu vou trabalhar. E quando tiver, Deus tá vendo, né, Deus, pô, aí ele olha para o céu e fala, né, ô Todo-Poderoso, eu não tô te servindo? Você tá vendo que tá faltando, eu vou ter que trabalhar, eu vou fazer o quê? E ele vai trabalhar. Ele não vai ficar colocando fardo pesado nas costas de ninguém, porque não sei se você sabe, quando o Jesus, em Mateus, foi falar com os fariseus, ele fala, vocês são covis de ladrões, vocês que estão no templo, são covis de ladrões. Vocês colocam fardos pesados nas costas das ovelhas e com nenhum dedo vocês ajudam a carregar. Por quê? Porque vocês querem vida mansa. Vocês querem andar de carro de luxo, vocês querem ter casa na beira da praia, vocês querem comer as melhores comidas, mas o povo está perecendo. Por quê? Eles já têm vida difícil e vocês deixam a vida deles mais difícil ainda. Continuando. Trabalhou para... Aí, coloquei novamente. Trabalhou para não ser peso para ninguém. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10 diz assim: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Quanto lhes pregávamos o evangelho de Deus, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Tá entendendo? É conforme a consciência de cada um. Não quis ajudar, tô passando necessidade, vou trabalhar. Eu não vou inventar coisas para atrair pessoas a darem, me ajudar. Não. Não tá tendo a provisão, vou trabalhar. Continuando. Ó, coloquei novamente aqui, trabalhar para se sustentar. Continuando. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Paulo foi o exemplo, tá entendendo? Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma às custas de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivemos tal direito, porque tem o direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado. Tá entendendo? Aí a verdadeira igreja é a que imita esse modelo. Qual que é o modelo do templo de pedra? E tem um pastor só, ele pega todo o dízimo para ele, compra carro, casa, carro do ano, tudo, e o restante da igreja passa fome. Olha a igreja aí, essa igreja é santa, essa igreja tem amor, tá tudo certo. Eu nem vou continuar a falar mais. Entendeu? Continuando. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma.
Por quê? Agora, nossa, pô, Paulo, como assim? Como é que Paulo fala uma coisa dessa? Como assim? Você já vai entender o porquê que ele teve que falar isso. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. O que estava acontecendo? Pô, o pessoal estava observando. Pô, tem... O pessoal ajuda, né? O pessoal faz as contribuições voluntárias, né? Então a gente vai escorar aqui, a gente só vai papar, comer, engordar, né? Comer e engordar, escorar aqui e não vamos fazer nada. Por quê? Porque a gente sabe que a igreja recebe doação, a gente vai viver às custas da doação da igreja. Por quê? Porque eles não querem trabalhar, quer ficar nas custas, quer escorar. Tá entendendo? Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Você entendeu agora? É assim que a igreja verdadeira tem que ser. Desta forma. Como, Renato? Vamos recapitular aqui. Eu e você vamos colocar o nosso cérebro para trabalhar. Não sei se você sabe, eu estudei o cérebro, mas quanto mais você coloca o cérebro para trabalhar, mais inteligente você fica. Mais forte. O cérebro é igual um músculo. Quanto mais você trabalha ele, mais inteligente você fica. Mais forte fica o seu cérebro. Então, continuando. A igreja, ela tem que entregar a mensagem verdadeira. Ela tem que curar leprosos. Ela tem que ressuscitar mortos. Ela tem que expulsar demônio. Né? E o mais importante de todos, tem que pregar a palavra que vivifica o ser humano que está morto espiritualmente. Se a igreja não faz isso, essa igreja não é igreja. É tudo menos igreja. Você só está perdendo seu tempo lá. Essa igreja tem que fazer isso. Para dizer que é igreja de fato. A verdadeira igreja. Beleza? Segundo, essa igreja ela vai viver de doações. As doações são para os apóstolos, para os presbíteros e para as viúvas. Tá entendendo? A contribuição são para essas pessoas. O restante da igreja tem que trabalhar. Certo? E quando a provisão não estiver acontecendo, quando o pastor começar a observar que ele é o pastor, no caso, o presbítero e o apóstolo, começar a observar que está começando a ser um peso, pô, que tá todo mundo lascado e você só tá sugando, o apóstolo e o presbítero, ele tem que trabalhar. Ou seja, ele tem que pregar a palavra. Ele não pode cobrar da palavra, porque a palavra não é dele, a palavra é do Todo-Poderoso. Ele só está reproduzindo, então ele não pode cobrar dinheiro para falar a palavra. E igreja são as pessoas que se reúnem com o mesmo propósito e o mesmo intuito. Não tem lugar fixo. O templo é o lugar de encontro. E tudo tem que ser feito com inteligência. A maioria dos pastores aí, bispos, aluga um lugar, não tem nem condição de alugar, certo? Aluga o lugar é 10 mil, 15 mil reais, e aí, por não agirem inteligentemente, porque eles acham que Deus tem que fazer tudo, eles não foram inteligentes, aí eles têm que fazer coisas, inventar propósitos, para colocar jugo sobre as ovelhas. Ele transmite, então, uma irresponsabilidade que ele teve porque ele alugou o lugar que não precisa, igreja somos nós, basta você se juntar em um local, em uma casa, já é igreja. Mas ele pega e aluga por 10, 15 mil, e aí pega e quer colocar fardo pesado nas costas das ovelhas. As ovelhas muitas ovelhas já estão passando necessidade. A vida já está difícil para ela. Aí vem esses pastores e bispos e coloca mais dificuldade na vida dessa ovelha. Você entendeu? Então é assim que a igreja verdadeira deve se manter, deve se sustentar. É desta maneira. Essa igreja de templo, de altar, de gasofilaço, de dízimo, de sábado, isso é coisa da antiga aliança.
Quem guarda essas coisas não vai ter a salvação, porque a salvação não é pela obediência à lei. A salvação é pela justificação em Jesus, através da fé. Porque pela lei ninguém vai ser justificado, pela lei todos é condenados. Não tem chance para você se salvar nessa antiga lei. Somente um conseguiu ter vida com essa lei, que foi Jesus. O restante todos falharam. É desta forma, ok? Espero que vocês tenham entendido 100% a mensagem. Peço também que vocês curtem o vídeo aí. Na verdade, avalie, né? Se você gostou, deixa o like. Se também não gostou, deixa o dislike. Avalie o vídeo. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Qualquer coisa, se eu falar algum recado que eu deveria ter dado, não lembrei agora, eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu te espero em um próximo vídeo. Até lá.